Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica 2, tá certo? Eu sou o professor Alex Paulo Francisco, acompanhando as notas de aula que está aí, estão todos os detalhes que vocês precisam para entender melhor a aula, ok pessoal? Bom, então vamos lá. Então para iniciar, nossa primeira aula é sobre matrizes. Então recordar o que é uma matriz, o tipo de matrizes, operações que a gente pode fazer com matriz, tá certo? Então o objetivo é entender essa ideia, ok? Então começando, o que é uma matriz? Né? Uma matriz, ela é o quê? É uma coleção de informações por meio de linhas e colunas, né? Então por exemplo, se eu tenho 3 alunos, por exemplo, então aluno 1, aluno 2, aluno 3. Tá? E eu quero aqui colocar o dia, o mês e o ano do nascimento deles. Né? Então, aqui, dia, né? É a primeira informação que eu vou coletar, mês e ano. Okay? Então montei uma tabelinha, tá? Então se eu montei uma tabelinha aqui, então vamos supor que o primeiro aluno aqui tenha nascido 12 do mês 8 de 2002, por exemplo, tá? Vamos supor agora que o segundo aluno aqui tenha nascido no dia 25 de novembro de 2001, tá? E o terceiro aqui no dia 3 de fevereiro de 2002 também, tá? Então aqui eu coletei a informação, né, do dia, mês e ano do nascimento de 3 alunos. Então aqui está na forma de tabela, mas eu posso escrever essas informações por meio de uma matriz, né? É quando eu elimino essas colunas, né? Então essa matriz vai ser 12, 25, 03, 08, 11, 02, 2002, 2001 e 2002 aqui de novo, tá? Então aqui é uma matriz, né, que reúne essas informações. Ela possui 3 linhas e 3 colunas. Então é uma matriz 3 por 3. Então aqui eu vou colocar, né, a ordem da matriz. Então o número de linhas primeiro, depois o número de colunas. Então, e sempre o xizinho ali no meio para falar que é 3 por 3. É o tamanho da dimensão, né? 3 por 3. Ok? Muito bem. Então isso que é uma matriz, né? Então uma matriz ela vai ser então essa coleção, né, de elementos, né? Esses elementos tanto podem ser números reais, números complexos, matrizes, né? Diversos tipos de objetos que a gente possa coletar e distribuir numa forma matricial, como a gente está vendo aqui. Então uma matriz de M linhas, então matriz, então suponha que eu tenho uma matriz A com M linhas e N colunas. Como que eu represento essa matriz de forma geral? Né? Então a notação, como vai ser? Essa matriz A, ela vai ser o elemento A, I, J, né? O I aqui vai representar a coluna que esse elemento está, e o J vai representar o I vai representar a linha que o elemento está, e o J vai representar a coluna que aquele elemento está. Então esse índice aqui, IJ, me dá a posição, a localização daquele elemento dentro da matriz, certo? Então de forma geral a gente coloca aqui a IJ, M por N, né? Porque M é o número de linhas e N é o número de colunas, tá? Então essa é a representação
de forma geral, de uma matriz de dimensão m por n. Tá? Por exemplo, falando em questão de posição de elemento dentro da matriz. Então, se eu tenho, por exemplo, a matriz A dada por 1, 0, 5, 4, 3, 1, 2, 2. Bom, quantas linhas essa matriz tem? Ela tem 2 linhas. Então, 2 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, é uma matriz de dimensão 2 por 4. Tá certo? Muito bem. E se eu quero agora, então, identificar qual é o elemento A2, 3? Então, o que significa isso? Significa que eu quero identificar o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, eu vou lá. Bom, primeira linha, segunda linha. Então, vai estar nessa linha. Terceira coluna. Primeira coluna, segunda e terceira. Exatamente esse elemento. Então, é 1. Aí, o A2, 2,1. O A2,1. Então, o A2,1 vai ser o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. É o 0. Certo? E o elemento aí, que nem eu pedi para vocês, bom, pedi exatamente esses dois. Eu poderia pegar aí, e o elemento 1, 4. Então, é o elemento que está na primeira linha e quarta coluna. Exatamente esse aqui. É o elemento 2, ok? É o número 2. Beleza, mais um. E se eu quero a 1, 2? Então ele vai estar na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É o 5, tá? E assim por diante, pessoal. É bem simples, né? Então, o primeiro número que aparece aí, o I, que aparece, é a linha, né, a linha que esse elemento pertence, e o J é a coluna que esse elemento pertence. Tá? Então é assim que a gente identifica qual é a posição do elemento dentro da matriz. Tá joia? Muito bem. E como que a gente denota o conjunto de todas as matrizes de dimensão m por n? Então, a gente denota por m grande, m pequenininho, por n, R. Significa isso? Significa, esse aqui é o conjunto de todas as matrizes de dimensão m por n, cujas entradas, ou seja, os elementos, né, aqui a gente fala entrada, tá? Cada elemento a gente fala uma entrada da matriz, tá? Então, cujas entradas são números reais. Então, a matriz de números reais, que tem dimensão m por n, pertence a esse conjunto. Tá? Esse é o conjunto de todas essas matrizes. É o conjunto de todas as matrizes m por n com entradas reais, né? Ou seja, com seus elementos sendo números reais.